TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E casal de idosos é retirado de imóvel no bairro Manga Larga, em Petrópolis. Rolamento de pedra destrói casa na rua José Bonifácio, em Petrópolis. Porta de van da empresa Turp tomba parcialmente e quase provoca acidente. Comissão de Transportes da Alerj debate segurança na BR-040 e nova concessão. E o diálogo com o objetivo de destacar o esporte petropolitano. Olá, boa tarde. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 27 de março. E olha só, um casal de idosos que moram em uma casa na rua José Jerônimo Ferreira Alves, no bairro Manga Larga, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, tiveram que sair do terreno em que moraram por mais de 60 anos. A residência estava localizada em um terreno que pertencia à União. E assim, durante a tarde desta quarta-feira, foi realizada uma ação de demolição no local. A nossa equipe acompanhou todo o processo. Vamos conferir. Por mais de 60 anos, seu Otacílio e Dona Maria de Lourdes viveram no terreno, a qual atualmente pertence à União. Eles trabalhavam em uma fazenda como caseiros, que posteriormente foi vendida para uma empresa, que faliu na década de 1990. Com isso, eles permaneceram no terreno como forma de pagamento dos direitos trabalhistas. Quando foi em 1990, a CAEB ela começou num processo de falência que findou em 93. Seu Otacílio teve seu contrato de trabalho rescindido e aí ele continuou morando na casa de caseiro, não sabia o que estava acontecendo. A gente está falando de uma família de pessoas bem humildes, né, que não tem muita instrução. E, enfim, a União ela fez o arresto dos bens para assumir o pagamento dessas dívidas trabalhistas, que inclusive o seu Otacílio até hoje não recebeu essa verba rescisória da questão do trabalho dele. Então a União fez esse arresto desses bens, essa parte, né, o arresto dos bens da CAEB e determinou que o Exército viesse para cá. Outros moradores da região foram realocados nos últimos anos com o auxílio do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. Porém, o casal não se juntou aos demais moradores com a mesma defesa, feita pelo CDDH. A família, em 2008, entrou na justiça contra a CAEB, que era uma empresa privada de economia mista, requerendo o capião da terra, porque ela tinha direito. E aí, por uma questão de negligência do advogado da família, houve um abandono dele e ele, infelizmente, não continuou esse processo. O casal permaneceu no local por ainda mais tempo até serem acordados, no susto, na manhã desta quarta-feira, com um aviso de demolição. Ao serem informados sobre o caso, representantes do CDDH foram até o local para tentar intervir na situação. Chegaram 6 horas da manhã aqui, assustaram toda a família, com a força policial, tanto da Polícia do Exército quanto da Polícia Militar. Pediram para eles adentrarem a casa, tirar os bens, tirar a janela, a porta, tudo, né? Chamaram o Conselho Tutelar para acompanhar essa menina, essa criança. De acordo com Tatiana, a família não pode pedir auxílio do programa Aluguel Social. Isso porque o programa é direcionado a vítimas de desastres naturais e mulheres vítimas de violência. Eles não têm para onde ir
e a prefeitura não tem como dar o aluguel social para eles. Então, assim, a gente vai fazer o que com essas pessoas? O que eles vão fazer a partir de então? Quem vai se responsabilizar a partir de então? Até o início da tarde desta quarta-feira, janelas, portas, telhas já haviam sido retiradas das casas na localidade. Apesar da entrada no local ter sido restrita, era possível ver a angústia de quem viveu no local por mais de 60 anos. Isso que estão fazendo com eles, são senhores idosos, né? As crianças, a filha, isso é uma injustiça. A verdade a gente tem que dizer, tem que ser justo, né? Não merece ser tocado da casa deles assim, desse jeito, com criança. Estavam dormindo, se arrumando para ir para o trabalho, para a escola. Após horas de nervosismo e tentativas de negociação para evitar a demolição, por volta das 2 horas da tarde, foi iniciada a ação de demolição. Não deixaram as famílias tirarem alguns utensílios de dentro dela, como cama, colchão. Não deixaram as famílias reaproveitarem telhados, madeiras, coisas que eles construíram fruto do trabalho deles. É assim, né? É assim que é feita a questão da reintegração de posse. Segundo a secretária de Assistência Social, Adriana Kracher, a família vai se mudar para a casa de um dos filhos. Além disso, eles vão receber o auxílio psicológico necessário. O município vai continuar dando todo o atendimento na saúde e na assistência, né? Vão ser feitas visitas domiciliares, né? Porque eles vão ser acolhidos pelos seus filhos, né? E vai ser feita visita domiciliar para poder continuar esse atendimento. Uma história realmente muito triste que aconteceu aqui na cidade. E o rolamento de uma pedra destruiu uma casa na rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis, nesta quarta-feira. Outros 3 imóveis foram interditados na localidade. Nas imagens é possível ver o caminho que a pedra percorreu até atingir o imóvel. A rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis, é cercada por regiões montanhosas e com vasta vegetação. Mas pela primeira vez, o incidente atingiu uma casa na localidade que possui diversos imóveis residenciais. O rolamento de pedra atingiu o imóvel durante a madrugada desta quarta-feira. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico. Outros 3 imóveis dentro do mesmo terreno também foram interditados. A Secretaria de Defesa Civil informou em nota que, após a ocorrência, a pasta manteve a interdição do endereço, que já constava com laudo de interdição desde 2022. As famílias foram encaminhadas para atendimento na Secretaria de Assistência Social. Agora partindo para um lado mais cultural. Em Petrópolis, nesta quinta-feira, o Teatro Imperial promove uma sessão especial de um clássico brasileiro. A Dama do Cine Xangai será exibido às 6h30 da noite com entrada gratuita. Nesta quinta-feira, às 6h30 da noite e com entrada franca, o Teatro Imperial vai exibir em 35mm a cópia original do longa-metragem A Dama do Cine Xangai, dirigido por Guilherme de Almeida Prado. Ícone do cinema nacional na década de 80, o longa é vencedor de 6 prêmios no Festival de Cinema de Gramado, incluindo melhor filme e melhor direção. Na trama, um homem entra em uma sala de cinema e conhece uma bela e enigmática mulher que se assemelha à protagonista do filme projetado na tela. O encontro marca o início de uma história repleta de suspense, paixão e assassinatos. O elenco conta com grandes nomes, como Maitê Proença, Antônio Fagundes, José Maier e Miguel Falabella. Após a sessão, o público poderá visitar a sala de projeção e conhecer de perto o equipamento responsável por exibir o longa em película. A exibição integra a programação cultural do Teatro Imperial, que neste fim de semana recebe Maitê Proença ao lado de Débora Olivieri na comédia 2 Irmãs e um Casamento. E na última segunda-feira, a porta de uma van da empresa Turp Transporte, que fazia a linha 631 da comunidade do Neylor, tombou parcialmente durante uma das viagens. O incidente gerou insegurança entre os usuários, que, claro, tomaram um grande susto com o ocorrido. O susto foi grande para quem estava dentro do veículo. Apesar disso, ninguém ficou ferido. O caso ocorreu na última segunda-feira em um carro da linha 633 da comunidade do Neylor. Segundo moradores da região, uma situação parecida já havia ocorrido na semana anterior. Em nota, o Cetranspetro informou que fez uma reunião com os moradores e que o problema da van é a sustentação da porta por conta das roldanas originais que estão em período de garantia. A empresa disse ainda que já informou ao fabricante e já está adotando medidas para resolver o problema.
É realmente mais uma situação complicada dessa novela eterna do transporte público aqui em Petrópolis. E a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se reuniu na terça-feira em uma audiência pública para debater a nova concessão da BR-040 e propostas de melhorias na segurança das cidades às margens da rodovia, como Areal e Petrópolis. Vamos conferir. A audiência pública realizada no edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu nesta terça-feira e contou com a presença de vereadores e representantes dos municípios de Petrópolis e Areal. Entre as principais reivindicações da audiência, destacam-se a reforma da subida da Serra da Estrela, a instalação de passarelas e redutores de velocidade, além da revisão do valor do pedágio, considerado alto. Wesley Barreto, vereador do município de Petrópolis, criticou a qualidade do serviço prestado na rodovia, especialmente na subida da serra. A subida da serra é precária, a gente vê que não tem a manutenção viária realizada para estar ajudando a população, muitos buracos na via, é uma rodovia que é totalmente danificada, causando acidentes. A rodovia BR-040, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, passará por uma nova concessão prevista para o segundo semestre deste ano. Durante a audiência pública, um tema discutido foi o aumento do pedágio previsto nessa nova concessão. A tarifa pode ser aumentada para R$ 19,99, um reajuste de aproximadamente 38%, sendo esse o valor teto antes da licitação. O valor foi duramente criticado pelos parlamentares presentes no debate. Que a gente possa criar, através aqui dessa comissão de transporte, mecanismos para que a gente possa barrar esse aumento, né, de uma nova concessão, uma possível concessão que está por vir. Luciana Teles, representante da Defensoria Pública do Estado, enfatizou a necessidade de garantir que a nova concessão respeite os direitos dos usuários e cumpra com as obrigações previstas no contrato. Fazer essa licitação dentro de uma modelagem que esteja atendendo os princípios que regem a administração pública, para que a gente possa, sim, voltar a ter um serviço público, eficiente, seguro, contínuo, como o usuário tem direito. O representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Tiago Martorelli, se comprometeu com as demandas apresentadas e disse que a agência vai trabalhar para melhorias na rodovia. Visando corrigir isso, né, que foi feita a modelagem do futuro contrato, olhando daqui para frente, né, para que esses erros não se repitam, esses problemas não se repitam. E olha só, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, vetou integralmente o projeto de lei 2689 de 2025, que, entre outros tópicos, propunha o retorno das cobranças das sacolas plásticas nos mercados da cidade. O projeto, que estabelece políticas de conscientização e de proteção aos recursos naturais, é de autoria do vereador Gil Magno e agora, com o veto do Poder Executivo, retorna para a Câmara. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo vereador Wesley Barreto, deu parecer favorável ao veto, por ferir uma série de fatores. Mas, apesar disso, o documento ainda passará por outras comissões no Parlamento e, por fim, para os vereadores da Casa. E, com isso, o texto ainda pode ser promulgado. Mas agora, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque a gente volta já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Hoje é quinta-feira, já estou me adiantando, e a gente está com uma das previsões mais esperadas da semana, justamente para sexta-feira, para o último dia de começar o descanso do final de semana. Então a gente já está aqui ao vivo com o Eric Portela, que vai falar para a gente como é que vai ficar o sextou dessa semana. Boa tarde, Eric, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje vamos trazer a previsão de sexta-feira. O sextou, como você comentou, né, tá chegando e chegou com previsão de chuva, viu? Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor. E veja só, o dia em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite o tempo se mantém firme e as temperaturas devem variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus Celsius. Em Teresópolis também há previsão de chuva durante o dia. À noite será de grande acúmulo de nuvens no céu, mas não deve chover. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o dia seguirá essa mesma tendência, sol entre nuvens e chuva passageira. À noite haverá muitas nuvens no céu, mas sem chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus Celsius.
Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de névoa ao amanhecer e à noite com poucas nuvens no céu. Não chove na região e os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. E agora, para finalizar, a sexta-feira em Três Rios também não é de probabilidade de chuva. O dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol. As temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus Celsius. Lembrando, Hugo, que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199, né? Até porque há probabilidade de chuva para grande parte aí das nossas cidades de cobertura, então é bom sempre ficar atento a esses dois números. É verdade, Eric, a gente sempre destaca isso porque realmente é uma informação muito importante. 193 Corpo de Bombeiros, 199 Defesa Civil. Então a gente pode ver, aqui na região serrana vai ser um sextou friozinho e também com chuva. Então já dá para sair tranquilamente, mas levar o guarda-chuva e um casaquinho que dá para aproveitar a sexta-feira da melhor maneira. Mas, Eric, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, o Estado realizou um programa de enfrentamento à violência contra a mulher na capital do Estado. Mais de 50 mil mulheres foram impactadas pela ação na Baixada Fluminense. O Empoderadas está presente em 12 polos na região, uma das que mais concentra registros de crimes contra a mulher. O projeto é uma das iniciativas do Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, cumprindo também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 5, que estabelece a igualdade de gênero. A Baixada Fluminense é uma das regiões que mais concentra registros de crimes contra a mulher. Por isso, há 12 polos do programa na localidade. Gleice Kelly, de 50 anos, descreve a experiência de ser aluna do programa estadual que tem ajudado mulheres a saírem de ciclos de violência. Eles dão mais do que informação, eles dão um acolhimento real, entendeu? E quando a gente vem com um sofrimento real, quando a gente vem em carne viva e a gente aprende como se defender do homem, quando a gente aprende amenizar a dor e a gente é super acolhida, elas abraçam a gente de uma forma como se fosse alguém da nossa família. Sob coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a iniciativa foi expandida na Baixada Fluminense, região que registra altos índices de crimes contra a mulher. Das 58 unidades existentes em todo o estado, 12 polos e 2 centros de referência estão disponíveis na localidade e já impactaram mais de 50 mil mulheres desde o início da atual gestão, com a oferta de aulas técnicas de autodefesa, cursos profissionalizantes, atendimentos com equipes multidisciplinares e entre outras diversas ações. O programa Empoderadas é um programa de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Nós atuamos em diversos ambientes, tanto doméstico quanto na rua, no âmbito do trabalho. Então, o que o Empoderadas faz? O Empoderadas resignifica a vida dessa mulher. Ele pega essa mulher que muitas das vezes é vítima de violência doméstica, traz para dentro do polo, né? A gente utiliza o nosso tatame. Através do nosso tatame, a gente ensina essa mulher a identificar todos os tipos de sinais, porque quando a gente fala de sinais de violência, a gente pensa na violência propriamente dita, na violência física, e vai muito além. Ao longo de 2024, foram 2.300 mulheres inscritas nas aulas da região. Já os cursos profissionalizantes somaram mais de 600 alunas. Ao todo, foram mais de 140 mil mulheres atendidas pela ação, que percorreu todo o estado do Rio de Janeiro. Também acolhida pela ação, a cuidadora de idosos Neuza Santos, de 63 anos, relatou que foi vítima de uma tentativa de feminicídio, chegando a entrar em depressão. De acordo com ela, o contato com outras mulheres que vivenciaram momentos difíceis ajuda no processo de superação. Eu era depressiva, ansiosa, não tinha sossego para nada, só coisa na minha cabeça, querendo me matar. E depois que eu
Esse aqui eu melhorei bastante mesmo. De acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública, a Polícia Militar registrou 240 ligações por dia para a Central 190, relacionadas à violência contra a mulher em 2023. Ao longo do ano, foram 87.626 chamadas sobre as violações de gênero. Houve também um aumento de 44% nas ligações denunciando assédio sexual e 118% sobre descumprimento de medida protetiva. Mulheres interessadas em conhecer mais sobre o programa podem acessar o site programaempoderadas.rio.br. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que a luta pela implementação da reforma tributária ainda vai se desenrolar até 2032, em especial para combater os lobbies para excluir da reforma diferentes setores. Durante o evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na capital paulista, o ministro disse considerar como único defeito da reforma as ampliações a exceções para o pagamento de impostos. Haddad disse acreditar que isso poderá ser reavaliado ao final do prazo de transição em 2032. Aos empresários, o ministro afirmou que essas exceções levam a um aumento da alíquota média do imposto sobre o valor agregado, um novo tributo que substituirá os impostos e contribuições que vigoram atualmente. Além de prever a isenção tributária para produtos da cesta básica, a devolução de impostos para famílias de baixa renda, chamada de cashback, o texto da lei complementar definiu, entre outros pontos, a inclusão de novos setores com redução da alíquota em 60% e também definiu 18 atividades por profissionais liberais que terão alíquota reduzida em 30%. Com a inclusão de exceções para setores da economia e produtos, a alíquota padrão do imposto subiu para 27,84%, segundo cálculos preliminares. Isso porque alíquotas menores para um segmento significa alíquota maior sobre os demais produtos. A lei complementar da reforma foi sancionada em janeiro. Ela instituiu um teto de 26,5% para a alíquota padrão em 2031. Uma avaliação estimará se as alíquotas finais do imposto, que entrarão em vigor em 2033, serão maiores do que 26,5%. Caso positivo, o governo vai enviar um projeto para reduzir as exceções a setores e produtos e que vai precisar ser aprovado até o fim de 2032 para reequilibrar a alíquota padrão em 26,5% no ano de 2033. E dando sequência aos vídeos da Fiocruz sobre as arboviroses, vamos acompanhar agora um outro vídeo sobre a circulação do sorótipo 3 da dengue aqui no Brasil. A dengue tem 4 sorotipos: 1, 2, 3 e 4, tá? Então a gente fala, qual dengue você teve? Em alguns lugares testa, tô com dengue 1 ou tem dengue 2. O que a gente viu em 2024? Que foi a epidemia maior da história. A gente começa com predomínio de dengue 1, que ao final do ano foi trocando. Dengue 1 vai caindo e começa o dengue 2. Nessa história, vindo das Américas, que eu estou falando agora, América Central e América Latina ali no norte, estava circulando o dengue 3. Lembra que o vetor é o mesmo, a Aedes aegypti. Começa a entrar dengue 3 no país, que hoje está distribuído pelo país inteiro. Só que o que acontece? A última epidemia de dengue 3 foi lá no início dos anos 2000. Isso significa que tem muita gente suscetível. Então, quando entra um vírus novo, com uma grande quantidade de suscetíveis, tem possibilidade de ter uma epidemia disso. Não é o que a gente está vendo agora. Ainda continua predominando dengue 2 e dengue 1, mas começam a pipocar os casos de dengue 3. Causam apreensão? Sim, porque o número de suscetíveis é muito grande. E o primeiro dia de tarifa reduzida nas linhas Araribóia das Barcas registrou 1.623 embarques a mais até às 8 horas da noite da última segunda-feira, em comparação ao mesmo dia da semana anterior. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, também é válida para as linhas Cotocá e Praça 15 e Paquetá.
O valor foi reduzido de R$ 7,70 para R$ 4,70 nos 3 trechos em ambos os sentidos. A medida pode representar uma economia de R$ 132 por mês para quem viaja 22 dias, ida e volta, o equivalente a quase 9% do salário mínimo. A linha Araia-Boia, na Praça 15, que tem partidas a cada 15 minutos, é a mais movimentada do sistema. Ontem, mais de 34 mil passageiros embarcaram para fazer a travessia. Em 2024, a medida de usuários de todo o sistema foi de 48 mil por dia. Moradora de Niterói, Vera Lúcia Faria elogiou a nova tarifa e disse que a iniciativa vai estimular o uso do transporte. A redução da tarifa trouxe um benefício enorme. Isso incentivou o transporte das barcas, que tem sido uma grande conquista nossa de muitos anos, cada vez eles aprimorando, e a gente espera que cada vez mais possam se preocupar com as pessoas que utilizam esse veículo de grande valia para todos nós. Além disso, as embarcações tiveram 34 climatizadores instalados. O consórcio Barcas Rio já iniciou os estudos do projeto técnico para a instalação definitiva do sistema de refrigeração nas embarcações. E o modelo de remuneração por milha náutica assegura ao governo do estado do Rio de Janeiro, além do reajuste no valor da passagem, pagamentos e fiscalizações de possíveis investimentos futuros, além das mudanças na grade horária. Desde o dia 6 de março, a tarifa da linha Praça 15 Charitas também caiu de R$ 21 para R$ 7,70, devido a um convênio entre a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Niterói. Para quem pagava a tarifa cheia, a economia pode ultrapassar R$ 580 por mês, considerando 22 viagens ida e volta. Logo, na primeira semana útil, a redução da tarifa gerou um aumento de 72% na demanda, registrando um recorde de passageiros dos últimos 5 anos de 6.900 embarques em um só dia. Olha, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco a gente vai receber o secretário de esportes da cidade, que ele vai falar um pouco pra gente sobre um campeonato de jiu-jitsu que vai acontecer aqui. Até logo! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com Leandro Cronenberger, secretário de Esportes da cidade de Petrópolis. Por favor, Leandro, pode se apresentar. Muito obrigado por comparecer. Tudo bem, Hugo? Tudo certinho? Secretário de Esportes e secretário também da pessoa com deficiência. Estou com as duas secretarias. Uma responsabilidade enorme, né? À frente aí, que o nosso prefeito Ingo Ramos nos deu essas duas missões importantíssimas, onde a gente movimenta a população da cidade como um todo, né? E a gente veio hoje para conversar sobre um evento que vai ter neste sábado aqui na cidade. Pode falar um pouco para a gente sobre o Coliseu? Nossa, isso aí foi uma tratativa aí com o Fábio Tezei e com o Gabriel Volk, que vai competir, inclusive, né? Um grande evento que se iniciou dentro, não só do estado, mas do Brasil, de jiu-jitsu, que traz grandes lutadores do estado, né? Não só do estado, como do país, como eu falei, todo para competir aqui em Petrópolis, no Resort Vila Itaipava, nesse sábado. Tá? Mas é importante falar que todos os ingressos ali já estão esgotados no local, mas vai ter pay-per-view. Então, quem quiser acompanha aí pela TV, aí, porque vai ser um sucesso. Tá? Temos aí grandes lutadores dentro do município. Isso é importante para a cidade de Petrópolis, né? A gente movimenta a economia, a gente traz grandes eventos e grandes ações. E o jiu-jitsu, que tem crescido muito, né? Não digo nem crescido, né? Ele sempre foi muito grande dentro de Petrópolis. Está ganhando mais reconhecimento. Mais reconhecimento. É importante, não só o jiu-jitsu, é muito importante a gente reconhecer os talentos do esporte da cidade, que é uma cidade muito forte em diversas categorias. A gente tem o Avancini no mountain bike, que tinha, né? Ele acabou se aposentando. A gente também tem alguns atletas que estão concorrendo em campeonatos pan-americanos, e agora a gente está tendo um campeonato aqui na nossa cidade. Exato. E é muito importante para todo o contexto da luta e também do esporte na cidade. Exatamente. A gente está falando do jiu-jitsu, mas é igual você falou, as artes marciais, de uma forma geral,
é importante a valorização das diversas modalidades, né? O jiu-jitsu é que agora a gente tem esse plus, a federação tem investido alto dentro do município de Petrópolis, querendo que se consolide como a capital estadual do jiu-jitsu, né? Até pela história que tem do jiu-jitsu aqui dentro. Família Gracie, a família Chaves, né? Que sempre foram muito fortes e sempre investiram, trabalharam muito, são daqui de dentro de Petrópolis. É muito importante a gente reconhecer isso também, porque são grandes nomes nacionais. Exatamente. E às vezes a gente não sabe que tem essa proximidade com a gente. E um reconhecimento de Petrópolis como a capital estadual do jiu-jitsu traria muitos ganhos para a gente. Com certeza. E falando do jiu-jitsu, que está incluído também no quadro de modalidades dos nossos Jogos Estudantis de Petrópolis. Pela primeira vez teremos o jiu-jitsu. Retornamos com o judô, tá? Que também é outra modalidade muito importante, mas é bom também enfatizar que a gente traz os grandes eventos, incentiva que ocorra os campeonatos de adulto, de outras categorias, né? Como nós tivemos no aniversário da cidade a Copa Petrópolis de Jiu-Jitsu, que foram nas diversas categorias. Temos também um incentivo no esporte estudantil. Você está falando de incentivo no esporte estudantil, vamos ter nos jogos aqui da cidade. A gente vai ter também, e a gente está falando especificamente sobre o Coliseu. Isso. Quem é que disputa esse campeonato? Como que é feita essa seleção? Quem é que vai disputar de fato? Esse Coliseu ele é montado com atletas da categoria adulto, masculino e feminino. Tá? É aberto para o Brasil todo. Então é uma competição que ganhou um vulto nacional, que foi fomentado acho que tem 1 ou 2 anos, mas só que ganhou uma proporção muito grande em um curto espaço. Então há o interesse daqueles grandes lutadores de jiu-jitsu de participarem. Ele é até vamos dizer assim, eu vou falar um esquenta, tá? Só para as pessoas entenderem. Para a DCC, que vai acontecer em Petrópolis. O pessoal do jiu-jitsu sabe o que eu estou falando. A DCC é um grande evento de jiu-jitsu a nível mundial, que o nosso atleta aí, o Gabriel Volk, está conseguindo trazer para Petrópolis. É o grande evento que vai acontecer em maio. Eu tenho certeza que muitas pessoas depois vão te perguntar, Hugo, vai ter a DCC em Petrópolis? Tá? Porque todo mundo que a gente fala dessa competição que vai ocorrer em maio, fica maluco. E o Coliseu é isso. Vamos dizer que esse ano ele vem para preparar. Foi igual quando tivemos aqui a Copa Internacional, Internacional de Mountain Bike, que aconteceu aqui em Petrópolis. Foi um preparativo para a Copa do Mundo de Mountain Bike, que foi até um trabalho que o Avancini fez. Isso aí, a gente tem uma competição que prepara para outra competição de maior porte. E a gente pode falar também um termo que é mais conhecido. Esse primeiro torneio, o Coliseu, vai ser a Copa das Confederações e o ADC vai ser a Copa do Mundo. Vamos então lá, a gente já sabe isso e aí. a gente torce para que faça muito sucesso. Porque, como você mesmo disse, a gente já está com os ingressos esgotados. Então o sucesso já está garantido. Já está garantido. Já está garantido. E a gente torce que só vai aumentando e vai crescendo e que a gente consiga muita audiência e que o público se interesse, porque o esporte é extremamente importante para qualquer pessoa. Exatamente. E as categorias adultos, o que elas fazem? Elas incentivam aos mais novos a se manterem e quererem chegar ao patamar dos seus ídolos. Então, quando a gente vê uma categoria adulto, você imagina, por que o adulto? Eu vou dar aqui é o Romário, é o Neymar, no futebol, no jiu-jitsu tem os grandes lutadores. Que, quando você é mais novo, fala assim, nossa, queria ser igual a esse. Aquilo te motiva a treinar mais, a ter mais disciplina, a se formar melhor dentro da modalidade para se tornar um grande atleta. Isso é muito interessante, que são os ídolos, são os ícones, são as pessoas que a gente se espelha, as pessoas que você tenta chegar no nível delas, você tenta estar na posição deles, como você mesmo falou. Então, realmente é muito importante, tanto para os atletas e para as pessoas que ainda não são atletas, mas às vezes você vê uma pessoa que você se inspira e acaba seguindo o mesmo caminho. Exatamente, aquele momento que você está inspirando a pessoa a fazer uma atividade física também.
Tá? E às vezes ela precisa de um desafio, não só fazer a atividade simplesmente por estar fazendo. Tem pessoas que são movidas a desafios. Então o esporte ele proporciona isso nas suas diversas modalidades. Você vê aonde você se identifica e vai ali atrás daquele teu objetivo. Isso realmente é muito interessante. E o esporte move o mundo, né? A gente não pode deixar de destacar isso. O esporte nas suas diversas categorias move o mundo e nossa cidade não está de maneira nenhuma excluída disso, por muito pelo contrário, o esporte também move a nossa cidade e a gente espera que mova cada vez mais, porque a gente tem uma cidade forte nesse ponto. Exatamente. É uma cidade que precisa entender que o esporte ele vem para ajudar a economia, ajudar na questão social, ajudar na formação do seu jovem, ajudar na saúde, e é isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia. Esse é realmente um ponto muito interessante, porque o esporte forma pessoas, não só forma atletas, mas forma pessoas. Forma pessoas. São cidadãos aí que vão construir, vão fazer uma cidade cada vez melhor, né? Sem e dúvida em cima nenhuma. disso, depois eu queria falar da lei de incentivo. Se você quiser, já pode falar até agora, porque o esporte incentiva as pessoas a serem melhores e também a gente precisa de um incentivo para o próprio esporte. Exatamente. Para aqueles que não sabem, existe a lei de incentivo ao esporte federal, existe a lei de incentivo ao esporte estadual e agora nós temos desde 2021 a lei de incentivo ao esporte municipal, que foi até implementada pelo nosso, na época, prefeito interino Ingo Rames, que agora volta a lei com força total. O edital abre dia 2 de abril, tá? E a gente, ali é uma forma da gente incentivar aquelas instituições que fomentam tanto o esporte competitivo quanto o esporte educacional e social. Tá? Para maiores informações, a gente tem como oferecer dentro da Secretaria de Esporte para que as pessoas entendam como faz esse cadastro. Tem que ser uma instituição sem fins lucrativos, com CNPJ, mas agora não é o momento da gente passar esses detalhes. O importante é as pessoas saberem que existe uma forma de incentivar aquele projeto, tá? Que precisa, às vezes, de orçamento, verba, para comprar uma bola, para pagar um professor, para comprar um material, para preparar a premiação. Claro que existem regras. E essas regras a gente pode orientar como faz dentro da Secretaria de Esportes. Então, quem estiver interessado em ajudar, agora a gente já sabe que a gente tem a lei municipal para isso. E é muito importante para a gente ter essa troca. Porque quando um atleta petropolitano vai bem, sendo na categoria que for, a cidade ganha um reconhecimento. E com essa lei, com esse incentivo, você também ajuda o Petropolitano, tendo uma troca. A gente ganha um reconhecimento, eles vão ganhar um incentivo. E essa troca é extremamente importante, tanto para os atletas, tanto para a cidade. Exatamente, Hugo. Então, vamos lá, esporte aí no dia a dia das pessoas, atividade física no dia a dia, incentivar nossos atletas, incentivar que cheguem novos atletas aí, que eles tenham oportunidades em todas as modalidades. Petrópolis, como você falou no início, é muito rica em potenciais atletas, tá? Em diversas modalidades. Não quero ficar falando nomes aqui para não cometer injustiça de esquecer alguém, tá? Mas a gente, poxa, nas lutas, nos esportes de quadra, né, nos esportes individuais, de uma forma geral, falta esse incentivo. E a lei de incentivo vem também para prestar auxílio para esses atletas. É muito importante a gente destacar isso mesmo, e é muito importante a gente destacar esse papel que está sendo feito para a gente conseguir melhorar cada vez mais o esporte aqui na nossa cidade. E a nossa cidade que, além dos torneios que são, vamos dizer, mais glamurosos, Exatamente. Que chegam num ponto mais alto do esporte, a nossa cidade tem parques livres para as pessoas fazerem exercícios físicos, andar de bicicleta no parque municipal. A gente tem também, aos domingos, o circuito na Barão do Rio Branco. Então, aí falando de corrida, de luta, de diversas categorias, a gente também tem um espaço para a gente poder realizar. Legal você falar disso, porque a Secretaria é a Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer, tá? O lazer é essencial na vida de todas as pessoas. Tá? Se você não tiver lazer,
praticamente você sai do teu trabalho e vai começar a semana novamente trabalhando. E a responsabilidade do poder público é oferecer bons espaços e adequados para que seja feito esse lazer. Dentro das comunidades nós temos as quadras, os parquinhos, como você falou, Parque de Itaipava, Parque Cremeri, nós temos vários locais para fazer esse lazer e ao mesmo tempo estar cuidando da sua saúde com a atividade física. Tá? E quem tiver dúvidas, às vezes, de locais que você gostaria de fazer um lazer específico, nos procure também, que a gente orienta, ajuda também, para que isso aconteça de forma rotineira na vida das pessoas. É muito importante que as pessoas coloquem o esporte, as atividades físicas na rotina, porque os ganhos que você tem a curto e a longo prazo são enormes. Nós não somos médicos, mas a gente pode falar que já é muito comprovado, não somos nós que vamos dizer, mas é muito comprovado que as atividades físicas trazem inúmeros benefícios para a saúde. Mas só para a gente finalizar, lembra para a gente quando e onde que vai acontecer esse torneio? Tá. O Coliseu vai acontecer dia 28, é a pesagem no Palácio de Cristal. Falam que também o pessoal de lutas, já vi na televisão, que isso é o grande momento também das lutas, que é a pesagem. Vai ser na sexta-feira agora, entre 5 e 9 da noite, a pesagem no Palácio de Cristal. Tá? Esse aí é um evento aberto. As pessoas que querem olhar, ver aquele momento que um lutador encara o outro, aquela encarada, o peso. Então, poxa, sexta-feira já temos a pesagem no Palácio de Cristal. E no dia 29, no Resort Vila Itaipava, né? Agradecer também a administração que fez essa parceria para que acontecesse o evento lá, as lutas. Aí no dia 29 as lutas vão acontecendo o dia inteiro lá, mas aí eu tenho que orientar também as pessoas. Não adianta ir para lá só com o ingresso. Então, quem quiser acompanhar tem que ser pelo pay-per-view no sábado. A pesagem não, vai lá que você vai ver lá os lutadores. Já vai sentir o clima da luta. Exatamente. E vem o ADCC aí. Então, ó, a expectativa está alta e a expectativa segue não só para esse final de semana, mas também para o próximo torneio que a gente vai ter aqui na cidade. Posso falar, desculpa, Hugo, te interromper. Teremos nesse sábado também a Serra Trail, que é uma corrida, né? Eles chamam de corrida de montanha, né? Sem aquela corrida tradicional, que vai acontecer na Fazenda São José, tá? Lá no Vale do Cuiabá. Outro evento esportivo bem interessante, também organizado por pessoas, né, e por empresas de Petrópolis, que é a Carol, professora de Educação Física. Tenho certeza que vai ser um sucesso também. Perfeito, então a gente já tem sábado, já está um dia cheio de esporte. Quem quiser acompanhar, então, pay-per-view para poder acompanhar as lutas de fato do Coliseu e também agora a oportunidade do Serra Trail. Mas muito obrigado por ter comparecido no Correio Petropolitano Debate. Sempre um prazer a gente falar do esporte aqui da nossa cidade. Obrigado, Hugo. Até a próxima. O ano tem muita coisa. Com certeza. Logo, logo você vai estar aqui de volta falando mais um pouco de esporte com a gente. Mas encerrando a entrevista, a gente também encerra o Correio Petropolitano de Debate de hoje. Até amanhã e a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.